Olá, boa noite. Aqui é o Bruno do canal Água Viva e do novo canal O Eterno em 7 minutos. Hoje o assunto será a doutrina dos Nicolaítas. Porque na passagem de Paulo, em Efésios 4, ela é muito usada para justificar as hierarquias eclesiásticas, né? As hierarquias que existem entre nas religiões, né? Ele é muito utilizado porque Paulo diz que o Criador deu dons aos homens, né? Através do Espírito. Mas o que Paulo, se você reparar a passagem inteira, o que Paulo está fazendo ali não é uma ordenança de fazer aquilo, e sim uma bronca terrível que ele está dando nos Efésios por estarem querendo fazer esse tipo de hierarquia. Em Efésios 4 ele vem só falando, ele fala: rogo para que vocês ajam com justiça, ajam, né, com mansidão, com amor, justamente porque eles estavam fazendo ao contrário, querendo um ser maior do que o outro. Então Paulo estava dando uma bronca neles terríveis. Aí falou: o Criador dá dons a cada um segundo a medida do Espírito. Aí deu uns para apóstolos, deu um para guias, deu outros para... Aí vai dando os nomes lá. O que ele está querendo dizer é que cada um tem seu dom, mas que todos são iguais, ninguém é maior do que o outro. Tanto que naquela passagem de Mateus 23, o Messias fala para os fariseus: vocês gostam de sentar nas melhores cadeiras, isto é, um ser maior do que o outro. Vocês gostam dos primeiros lugares nas sinagogas. Isto é, dentro da religiosidade, dentro da religião, há essa coisa de um querer ser melhor do que o outro. E isso é fato e é claro. E aí ele diz sempre que o menor será o maior. E ele fala: vocês gostam de ser vistos nas primeiras cadeiras, de não sei o que, nos lugares mais altos, porém, nenhum de vós sereis chamado de mestre, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E é justamente essa exortação, isso é o Salvador falando em Mateus 23. Mas Paulo está querendo dizer aos Efésios, não para uma ordenança para eles fazerem aquilo, para dar títulos ou hierarquias. Ele estava brigando para não fazer. Ele falou: o Espírito dá o dom para cada um, entendeu? Mas que todos são iguais. Que um pode exortar o outro, que não tem um maior do que o outro. O que ele estava querendo dizer? Ele falou, lá mais para baixo, ele fala: nós somos membros uns dos outros. Isto é, todos iguais. Então, o que eles estavam praticando, os Efésios, era justamente a doutrina dos Nicolaítas. Que na carta de Apocalipse, capítulo 2, essa carta, que fala lá, carta às 7 igrejas da Ásia, né? Mas nas 7 igrejas, pedra de pedra, vamos desvincular a palavra igreja de pedra. Para as pessoas que viviam em Éfeso, né? Quando fala... Então uma carta foi escrita, enviada, né? Que o Salvador, o Messias, já no seu corpo glorificado, apareceu para João, e ele revelou a João essas cartas para aquelas pessoas que viviam naqueles lugares. Para a igreja de Éfeso, justamente essa da qual Paulo fala, né? De uns para apóstolos, para essa igreja que Paulo não estava dando ordenança, Paulo estava dando uma bronca para não fazer. Nessa carta do Apocalipse capítulo 2, é justamente para a igreja de Éfeso, que diz: eu abomino a doutrina dos Nicolaítas, tenho contra vós que praticam a doutrina dos Nicolaítas, que me aborrece e tal. No capítulo 2 tem duas partes de Apocalipse, que é carta à igreja de Éfeso, duas partes justamente falando sobre a doutrina dos Nicolaítas que eles praticavam. Porque os Nicolaítas, eles tinham muita influência na igreja de Éfeso. Por isso que Paulo escreveu aquela carta, e em Apocalipse o Messias fala para João, para os Efésios, sobre isso. Porque eles tinham os Nicolaítas como muita influência, já tinham essa mania de criar essas hierarquias eclesiásticas, hierarquias, né, dentro do povo ali. Então, se você pesquisar na internet, eu faço esse desafio, que vocês pesquisem o que é a doutrina dos Nicolaítas. Senão, um grupo que se infiltrou na igreja primitiva, que queria justamente criar um clero, né, uma hierarquia religiosa, uma pessoa acima da outra, coisa que o Salvador condenou quando disse: só há um mestre e o resto são os irmãos, e que Paulo condena na carta aos Efésios, dizendo que cada um, o Espírito deu a cada um um dom
Porém, vocês são membros uns dos outros, e não um maior do que o outro, como acontece, né, no sistema religioso. Então, em Apocalipse diz claramente para essa própria igreja de Efésio que eles praticavam a doutrina dos nicolaítas, que é hierarquia eclesiástica, ter um acima do outro, quando na realidade o Salvador é o cabeça e nós somos membros uns dos outros, aqueles que seguem o Salvador verdadeiramente. Bem, muito obrigado e até a próxima.